Boa noite, eu sou Marcelo Araújo, escritor, jornalista, artista visual. Estamos começando nossa edição de A Live número 66. Hoje temos um convidado que vem direto, Antônio Carlos Rebouça, de Salvador, sempre marcando presença aí. Grande abraço, meu querido amigo, grande artista plástico. Hoje tem um conterrâneo seu aí, Marcos Garrido, jornalista, repórter de rádio e televisão, já com a gente aqui. Tudo bom com você, rapaz? Como é que tá Salvador aí? Cidade incrível. Grande artista, Antônio Carlos Rebouças, já foi entrevistado aqui em A Live. Uma das primeiras edições. Hoje a gente está na de número 66. Só esperando o meu convidado chegar. Acabou de chegar. Vou adicioná-lo aqui à conversa. Marcos Garrido. E aí, Marcos, tudo bom, Fala, rapaz? Marcelo. Beleza, meu irmão? Tudo bem, meu irmão? Tudo na Maravilha. paz, graças a Deus. Obrigado pelo convite. Pô, eu te agradeço aí a presença, você estar aqui hoje com a gente, para falar do seu trabalho, falar da sua trajetória. Obrigado mesmo. Marcos Garrido. Vou fazer Tamo uma aí, breve. satisfação revê-lo. Sim, sim. Já moramos na mesma cidade, Legal. hoje estamos aí distantes, mas ainda amigos. Eu vou fazer uma breve Com apresentação certeza. sua, aí eu passo para as perguntas. Beleza, Marcos? Fica à vontade. Está me ouvindo Vamos bem, lá. vendo bem, tudo certo, né? Tudo Beleza. perfeito. Tá certo. Marcos Garrido é baiano de Salvador. Estudou jornalismo na Universidade Católica de Brasília e trabalhou em assessoria de imprensa, atendendo clientes como a FUNCEF e a Caixa Econômica. Trabalhou também na Rede TV como repórter e produtor no começo dos anos 2000. Depois foi aprovado para uma bolsa na Espanha, pela Agência Espanhola de Cooperação Internacional. Morou em Madrid, Santiago de Compostela, e onde fez especialização em comunicação digital, e em Barcelona, na Catalunha, onde estudou documentário. Morou ainda em Londres durante 2 anos. De volta ao Brasil em 2008, regressou à capital do país e trabalhou na TV Record como editor de textos. Passou pelo Jornal da Record, pelo Fala Brasil, que são programas nacionais da emissora, né? Foi editor-chefe do DF Record, programa local de Brasília, Distrito Federal, e depois foi para o Balanço Geral DF, programa também nacional, mas edição local, brasiliense. Em 2015, mudou-se para Londrina e voltou para a reportagem. Atualmente ele trabalha na rádio CBN e vai falar para a gente aí dessa sua carreira de cerca de 20 anos. Marcos, eu queria começar então falando com você o seguinte: você me contou, né, que começou na engenharia. Qual foi a engenharia mesmo que você fez? Começou? Engenharia civil. Engenharia civil, aí depois você foi para concurso? Aí eu fui pendendo para as humanas. Fui para Ah, administração de empresas e acabei no jornalismo. Acabei me co- formando um pouquinho tarde, né, Marcelo, por conta dessas pedras no caminho, vamos dizer assim. Quer dizer, foi muito por influência do meu pai, né, que é uma pessoa com formação na área de exatas. Você sabe que a gente, quando é jovem, ali 17, 18 anos, não tem muita ideia, né? A maioria dos jovens aí nessa faixa não sabe muito que, às vezes, atira certo e vai na coisa uhum. certa, às vezes não, demora mais um pouco para chegar até o caminho. Eu cheguei, ah, e foi numa aula até de administração que eu percebi, tinha algumas matérias mais ligadas à comunicação, e eu percebi que aquele negócio me agradava mais, me interessava aquilo. Enfim, aí fiz um ano e pouco de administração de empresas na Universidade Federal da Bahia, que era um excelente curso, é ainda hoje. Mas aí desisti, vi que o meu negócio era comunicação mesmo, né? E fiz e comecei a fazer a faculdade de comunicação, tudo, e estamos aqui. Mas Uhum. basicamente foi por isso, ou seja, muita influência de meu pai, que acabou me levando um pouquinho para a área de exatas, e eu fui percebendo com o tempo que depois de algumas
de algumas matérias perdidas, de uns pau levado em cálculo um. É muito cálculo, muita física, e não era a minha aquilo. E graças a Deus eu fui para o jornalismo e estou muito feliz. Mas assim, você fala, contando a sua história e tal, você começou na engenharia civil, né? Teve outros jornalistas que eu conversei aqui que também não foram direto para a comunicação. Teve gente que começou em medicina, odontologia, enfim, não vou lembrar os outros cursos, mas teve vários casos de pessoas que passaram por outras áreas até descobrirem que sua vocação era comunicação, especificamente jornalismo, que é o seu caso. E você estudou na Católica, não foi? Aqui em Brasília? Eu me formei na Católica, trouxe uns créditos lá da Bahia, né, que me ajudaram, adiantou bastante o curso, e eu me formei aí na Universidade Católica de Brasília, com muito prazer. Foi uma universidade que tive excelentes professores. Já naquela época eles tinham uma estrutura bem legal em termos de laboratórios de rádio, de TV, tudo mais. Enfim, desde aquela época, eu não sei como é que está hoje, mas já naquela época foi uma das primeiras turmas da Católica de jornalismo. Hoje tem muita gente aí, tem um pessoal bom atuando em Brasília, em outros lugares, que foram colegas, Renato Marques, Jackson Vilela, pessoal que está aí em Brasília, que faz produção audiovisual, Iberê Carvalho também foi colega, teve comigo na Espanha, enfim, uma galera muito boa, professores também muito, muito bons, que me deram uma formação, eu creio que sólida na área. Foi um curso bem interessante. E Brasília foi muito bom, né, Marcelo? Eu vivi aí quase 15 anos, em dois períodos, né, antes de ir para a Europa e depois quando voltei. E é uma cidade muito generosa, né, cara? É uma cidade que não falta trabalho para quem quer, né? E uma cidade boa de se morar. A gente mudou porque minha esposa ela é daqui, de Londrina, tinha essa vontade de voltar para cá para ficar mais perto dos pais, da família, enfim. E a gente pensava também, avaliava morar numa cidade um pouco menor. A gente sabe que Brasília hoje tem o Distrito Federal, né, tem quase 4 milhões de habitantes, tudo muito espalhado, as distâncias são grandes, né? O trânsito é um fator que complica a vida das pessoas. Enfim, a gente morava em Águas Claras, trabalhava no plano piloto, essa história que você já conhece, quem mora por aí sabe. E aí a gente acabou optando vir para cá, uma cidade menor, uma cidade de 600 mil habitantes, mas uma cidade muito boa, que tem toda a infraestrutura, né? Está aqui perto, na divisa com São Paulo, é norte do Paraná, e é uma cidade muito boa, que tem tudo, não tenho do que me queixar também, sou muito feliz aqui. Sua família mora em Brasília? A minha família está aí, minha mãe já faleceu, né? Meu pai está morando aí, meus dois irmãos também moram aí, fizeram concurso, tal, se estabeleceram e estão por aí até hoje. De vez em quando eu apareço por aí para fazer uma visita, quase todo ano, né? Agora devo estar indo aí final de ano, no verão, no início do ano, para fazer uma visita. Vamos ver se a gente se vê também. Com certeza. Você começou no jornalismo, foi em assessoria de imprensa, não é isso? Isso. O que você Na fazia? Informe Comunicação, que eu ainda não sei se existe a empresa, se chama pelo mesmo nome, Aham. mas já na época já era uma empresa que tinha grandes contas aí, você citou Caixa Econômica, FUNCEF, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, então desde aquela época eles já tinham grandes contas, né? Uhum. Como os colegas, tive algumas pessoas lá na Informe que contribuíram bastante para o que eu sou hoje, como profissional e como pessoa também, né? Então, uma recordação muito grande do Máximo Manzolillo, foi uma pessoa que me ensinou muito, uma pessoa fantástica. Saudoso Máximo, Infelizmente partiu muito cedo. verdade. Infelizmente partiu muito cedo.
E eu estava até na Europa nessa época que ele faleceu, se eu não me engano, foi em 2006. É. E ficou um sentimento bem Uhum. pesado de uma perda muito grande. Paulo César Guzmão, PC Guzmão, também é uma pessoa Paulão. que, Paulão, que ajudou muito, até hoje está na ativa aí. Não sei exatamente onde que ele está, em que veículo ele está, Acho que mas ele já trabalha passou no também Sebrae por... do Distrito Federal. Pelo É, menos né? a última vez que Ah, eu já passou encontrei, por... tem um tempo já, acho que foi ano passado ele estava lá. É, já foi do Correio, do Jornal de Brasília, enfim, assessorias diversas, uma pessoa com extrema competência, profissionalismo e, acima de tudo, com uma cultura muito grande, né? Essas pessoas ajudaram muito a ampliar a minha visão de mundo, né? A ter abrir essa visão de mundo, enxergar outras coisas, enfim. Marco Túlio Tuim, e outras pessoas, né? Que eu vou acabar sendo injusto e me esquecendo aqui. E você também, né? Obrigado. Você também. A gente trabalhou juntos aí, tem quase 20 anos, né? Pô, bastante Foi a tempo. primeira experiência, né, Marcelo, profissional na área. E, e aí depois a gente já rolou um convite para a TV. Na Uhum. época eu estava fresquinho, isso em 2000. E aí fui para a TV, aceitei o desafio, comecei a fazer reportagem de TV, que para quem não imaginava fazer isso era um grande desafio, né? A coisa de enfrentar o vídeo ali na frente da câmera ou da câmera, enfim, é um desafio, são várias questões que estão envolvidas ali, enfim. Você E depois começou. da Rede TV, diga, perdão. Não, perdão, você começou em assessoria de imprensa antes de ir para a TV, né? Que trabalho que você Isso. fez? Você citou algumas das contas, né? FUNCEF, que é o Fundo de Previdência dos Funcionários da Caixa, empregados da Caixa Econômica, né? A própria Caixa. Que trabalho você desenvolvia na assessoria de imprensa? Marcelo, a gente fazia um pouco a assessoria de imprensa, né, de atender, enfim, as demandas da imprensa, cobrir algumas férias na FUNCEF, de colegas, e aí ali sim era um trabalho especificamente de assessoria de imprensa, mas na Caixa Econômica, por exemplo, a gente fazia um jornal que era mensal, se eu não estou enganado, deles, um jornal interno, para o público interno, né? Fazia textos, enfim, entrevistava pessoas de diversas áreas da empresa, né? Fazia esses textos diversos para diversos veículos, canais da empresa, também no Ministério da Educação, na Abras, né, que é a Associação Brasileira de Supermercados, fiz uma vez um trabalho que foi muito legal, muito recompensador, viajar algumas partes do país para fazer um livro contando a história dos 50 anos dos supermercados no Brasil. E, se eu não me engano, foi lá em 2000, 2001, por aí. E aí fui para Manaus, Belém, São Luís do Maranhão, a conversar com supermercadistas, enfim, contar as histórias dos caras. Então foi um trabalho muito nisso, basicamente baseado em texto, né, redação de textos para os clientes diversos, e também é um pouco esse trabalho de assessoria, de atender a imprensa e dar andamento às demandas, né? Basicamente isso aí. E o que te levou para a televisão? De assessoria de imprensa para a TV? Você já tinha vontade de É, fazer TV antes? Tinha tido alguma experiência com TV? Por quê? Como é que você foi para a Rede TV? foi porque rolou um convite, então foi no susto mesmo, né? É, você até conhece a Ana Galuf, que foi a Tá pessoa aí, que ela entrou há pouco aí. entrou, tá aí, então ela já está sabendo agora, está dado crédito. Ela que me indicou lá para a emissora, viu uma pessoa em comum que ela conhecia lá, me indicou e a gente está saindo da faculdade, né, Marcelo? Pouco tempo de formado, tem que aceitar, não pode negar trabalho. E eu aceitei, meti as caras, não pensava na faculdade em fazer TV, mas acabei fazendo e a coisa foi crescendo, enfim, e acabei que eu fiquei por aí na TV durante muitos anos. A maior parte da minha história
profissional é na televisão, né? E isso foi um desafio que eu aceitei e a vida vai te empurrando, às vezes, para esses caminhos, né? Uhum. E quando você foi para a Rede TV, quanto tempo você ficou lá na Rede TV? Aí na Rede TV eu fiquei quase 2 anos, Antes de você viajar. é, é, fazendo reportagem de rua, né? Um pouco de tudo, polícia, uma época cobertura de política aí de Brasília, né? Enfim, os ministérios, Congresso, Palácio do Planalto, enfim, isso também te dá uma cancha legal, né? Porque você vai circulando nesses lugares e vai aprendendo um pouquinho como é que funciona tudo isso e aprendendo a lidar um pouquinho, né, com isso, além da lida com a TV, com a câmera, tudo isso, tem também esse processo de entender um pouco como é que funciona a máquina, né, aí em Brasília, que é muito grande, né, imensa. Certo. E você fazia política, polícia, lembra de É, como é que era eu trabalhar com fazia um pouco de reportagem tudo, policial? mas eu fiz reportagem policial para o falecido Marcelo Rezende, ele tinha um programa na Rede TV na época, chamava Repórter Cidadão, era um programa policial no padrão desses da tarde que temos ainda hoje aí. Não sei se a Rede TV ainda tem, mas outras emissoras têm. E eram notícias policiais aí de Brasília, das satélites, do entorno de Brasília, enfim. E na área de política era tudo, fazia de tudo, dependendo da pauta do dia, os ministérios, Congresso, Câmara ou Senado, Palácio do Planalto, etc. Isso foi muito bacana, foi muito importante, porque deu uma experiência boa, né? Uma coisa que eu gostaria de ter feito e não fiz até hoje, fiz pouca coisa, era esporte, né? Eu acho que o esporte é legal, eu gosto muito, acompanho, mas ainda não surgiu uma oportunidade assim de ir para algo especificamente. Fiz alguma coisa aqui, ali e tal, mas não no tanto que eu gostaria de ter feito. Uhum. E lembra de alguma, como é que era o clima? Certamente pesado, né? Reportagem policial. É, tem muita coisa. Logicamente que às vezes você não fica cara a cara com um bandido, por exemplo, né, Marcelo? Ou quando fica, não tem por que você ficar provocando, nem buscando situações, nada. Você vai, faz o seu trabalho, etc., registra. Geralmente o contato era mais com policiais, delegados, enfim, né? E, e isso, assim, nunca tive grandes problemas, assim, dificuldades ou situações por conta de trabalhar na área policial. Lógico que às vezes você tinha que sair de noite, né? Isso nem sempre era agradável, às vezes a gente tem que trabalhar no horário noturno, não tira a gente um pouco da rotina, né, natural de qualquer pessoa, enfim, mas nunca enfrentei muitas dificuldades na área do jornalismo policial, não. Legal. Lembra de alguma história dessa época aí de cobertura de polícia? De jornalismo policial, cara, é tanta coisa, o volume às vezes é tão grande. Tem histórias de drogas, de situações de golpistas. Eu me lembro de uma vez de uma que eu fui fazer uma matéria ali no pátio da Polícia Civil, tinham apreendido um carro de uma pessoa que ele era amigo, tinha uma amiga e ele simplesmente sumiu com o carro e estava usando o carro, os documentos da menina tudo dentro e foi apreendido e estava lá as contas da moça para pagar. E a gente interage um pouco, às vezes, no jornalismo com as situações de momento. Então, eu catei ali uns boletos ali de dentro do carro e mostrei, a gente usou isso na reportagem. Agora, uma coisa que me marcou muito nesses anos de cobertura de TV, de trabalho no telejornalismo, foi a cobertura
daqueles protestos de 2013, né? Aí já avançamos um pouquinho no tempo aí, me perdoe que eu fui lá para frente agora. Mas foi uma coisa que me marcou muito pelo tamanho daqueles protestos, né? Naquele momento, eu me lembro perfeitamente de um dia, se eu não me engano, foi julho de 2013, os protestos, ou junho, e a gente estava com o jornal no ar, né? O DF Record, nessa época eu era editor-chefe do DF Record, e estávamos com o jornal no ar e a coisa começou a pipocar, coquetel Molotov no Palácio do Itamaraty, os manifestantes invadiram o Congresso, e a gente tinha imagens da Radiobras à época, tinha imagens nossas, tinha um helicóptero. Então foi uma cobertura muito muito exaustiva, assim, muito tensa, né? E cansativa, assim, mas que me marcou para o resto da vida, porque realmente foi um dia, para quem acompanha um pouquinho a história política do país, foi um dia, para mim, marcante, né? Não só do ponto de vista jornalístico, mas também histórico. Acho que as pessoas chegaram num momento de limite ali, né? Enfim, não apoio aquele tipo de coisa, não acho que esteja certo, mas ocorreu e foi marcante do ponto de vista jornalístico assistir aquilo tudo ali de dentro de um suíte de TV. O suíte é a sala de comando, né, da TV, de onde você corta as imagens, enfim, onde sai tudo, né? Os G6, os caracteres, tudo isso. E foi uma experiência fantástica, assim, de ter todo aquele aparato ali, a gente colocar no ar aquela cobertura, uma pessoa experiente, como era o Luiz Carlos Braga, como é o Luiz Carlos Braga, né? Que não está mais na Record hoje. Ele voltou para o Rio de Janeiro agora, também foi uma pessoa que me ajudou muito, que ali no dia a dia a gente conversava muito, enfim, tinha suas complicações do dia a dia, do trabalho, etc., mas foi uma pessoa que contribuiu muito, que eu tenho também uma reverência a fazer. Aí você quer que eu volte lá para 2000 e pouquinho? Não, eu queria te perguntar algo, tanto do ponto de vista do editor, né, como do ponto de vista do repórter, né? Na sua opinião, o que que... Bom, primeiro só um comentário antes dessa pergunta. A história, o cara pegou o carro da amiga e não devolveu? Exatamente. Que amigo, hein, Que Marcelo? amigo é esse? Amigo da onça. Ele sumiu com o carro aí. E não pagou as Aí a contas. menina deu queixa de roubo do carro. Aí acharam o carro lá, o garotão estava passeando lá com as contas da menina, tudo sem pagar mesmo, enfim. Que é isso? E, e um monte de coisa. Esses amigos aí, né? Esses amigos ninguém precisa, né? Mas o que eu vou te E aí perguntar, depois da rede. Diga, diga. o que eu ia te perguntar é o seguinte: o que é preciso, na sua opinião, já que você tem o ponto de vista tanto de quem já foi repórter, esteve na rua, agora está mais com rádio, né? Mas já esteve na televisão, e também editor, esteve aí na sala de edição que você falou. Na sua opinião, o que é preciso para fazer uma boa reportagem de TV? Marcelo, a primeira coisa que se pensa em TV, quando chega alguma pauta, alguma sugestão, tem imagem, né? Então, isso é básico em TV. Óbvio que se você não tem a imagem, você tem que pelo menos dar o registro, né, daquela informação, da notícia. Mas a questão fundamental em TV é a imagem, né? É ter a imagem. Se você tem uma boa imagem, é fundamental para a reportagem de TV, né? E por conta disso, o texto ele também o texto e a imagem se completam, né? Quer dizer, é diferente do rádio nesse sentido, né? O texto do rádio ele tem que ser muito mais descritivo, né? Da cena, enfim. Nesse ponto, o trabalho do repórter ele é mais detalhado. O repórter tem que ter um olhar
muito mais atento e também uma capacidade de descrição da cena muito maior, né? E em contrapartida na TV não, na TV a imagem ela diz muito, né? Tem aquele ditado, a imagem vale por 1000 palavras, né? Então a gente leva muito isso em conta. O texto da TV ele anda meio que ligado à imagem, às vezes o texto completa a imagem, às vezes a imagem completa o texto, mas basicamente eles estão ali meio que entrelaçados, né? A imagem é fundamental na TV, né? Para mim, a primeira coisa que me veio à cabeça foi isso, assim, em termos de trabalho de TV, tanto para o repórter como para o editor, né? Porque se o repórter que está na rua, e aí eu digo o repórter cinematográfico também, né? O cara que está com a câmera ali no ombro e tal, e se ele não tiver essa noção de que é preciso ter imagem, de que é preciso fazer um bom registro, de que não se pode perder a imagem, o editor lá na ilha de edição vai reclamar depois, enfim. Então é fundamental também que você passe um pouco pelas diversas áreas do telejornalismo, as diversas funções, né? Desde a produção até a reportagem, chegando à edição, porque você ganha uma bagagem e entende um pouquinho as dificuldades, né? Que cada um desses profissionais tem na sua área ali, seja o produtor, você sabe, pô, mas essa pauta aqui foi complicado para fazer essa pauta, para armar essa pauta, teve vários entrevistados, não tinha imagem, mas o cara correu atrás de uma imagem. Por sua vez, o repórter também é a pessoa que está na rua, né? É a pessoa que tem que estar ali ligado atrás, sempre com um olhar muito atento ao que está rolando, à sua frente, à sua volta, enfim. E o editor na ilha de edição é a pessoa que fica responsável pelo produto final, né? Então, se ele não tiver ali a imagem, é muito difícil fechar um VT sem imagem, né? E aí você tem que ficar repetindo imagem ou indo atrás de, perdão, indo atrás de imagem de arquivo. Não é legal, né? A gente prioriza sempre a imagem do dia, enfim, a imagem daquele momento, daquele registro, né? E o repórter que te. Você citou, por exemplo, essas manifestações de 2013, né? Que a gente lembra dos quebra-quebras, dos protestos e tal, os repórteres às vezes ali correndo, não só em Brasília, pelo país inteiro, né? Em São Paulo, teve muita coisa em São Paulo, né? Os repórteres correndo com microfone, falando e tal. E o repórter, o que ele precisa ter, né? Para manter que ele tem ali a função, claro, você falou a imagem é fundamental, mas o repórter ele tem ele é o condutor ali para manter a atenção Sim, também, né? Se o repórter se perde, por sim. exemplo, num link ao vivo, numa sequência dessas, é, pode pôr tudo a perder. Eu já vi acontecer às vezes, o repórter esquece o texto, se perde e tal, mas em geral não, né? Acontece, pode acontecer, né? Enfim, mas o que cancha que o repórter tem que ter para manter aceso o interesse naquilo ali, para a gente que vai ligar, por exemplo, uma Globo News, uma Band News TV ou mesmo Record News, qualquer canal, né? Eu acho que o repórter na rua ele tem que ter muita perspicácia, né? Muita atenção. É isso que você falou, quer dizer, se vacilar, já era, já foi, ou não viu o que aconteceu, ou perdeu algo que foi dito. É, o editor é diferente, o editor ele está ali na ilha, o que tem é aquilo ali, está na frente dele, né? Ele tem que fazer o melhor com aquilo ali. Já o repórter na rua, ele tem que ir atrás das coisas, né? Tem que ir atrás de uma boa entrevista. Às vezes o entrevistado quer te dar a volta e você tem que dar a volta nele, quer te dar um migué, como a gente diz, né? Você tem que, enfim, tem que trazer a informação, né? E eu acho que tem que ter principalmente muita atenção, né? E foi curioso para mim voltar para a reportagem, porque eu passei por esse processo de novo, né? Quer dizer, de ter que mudar o chip de repente, ir para a rua, tá ligado? Lógico que com a experiência tudo te facilita, você já tem alguns anos na área, você já está mais experiente,
mas de vez em quando, no começo, quando eu voltei para a reportagem de novo, tinha uns vacilozinhos, e aí você vai se policiando e a coisa vai andando, né? E é isso, Marcelo. Eu acho que para o repórter de TV é isso, para todo repórter de forma geral, né? Ter muita atenção. Ter muita atenção. A cachorra chegou alguém aqui. Aqui tem vários também. É, e, e é isso, cara. Me perdi aqui. Tava falando você Da perguntou da reportagem atenção, mesmo, do que é reportagem. preciso. Do que é preciso é isso. E aí vale para tudo, né? Para TV, para rádio, para qualquer lugar. Óbvio que algumas diferenças existem, por exemplo, que eu já falei agora, essa coisa do texto mais descritivo, do repórter de rádio, né? De imaginar a cena e descrevê-la para que o ouvinte possa entender melhor. Bacana. Você já passou por alguma situação tipo essa, de estar na rua cobrindo protesto, alguma coisa, tem que sair correndo, bomba caindo do lado, bomba de gás lacrimogêneo, bala de borracha. Muitos repórteres, colegas nossos, inclusive, foram feridos aí nessas manifestações, né? Gente que Sim. tomou tiro no olho, né? Bala de borracha, né? Em São Paulo, né? Eu, graças a Deus, não. Nunca passei por esse tipo de situação, não. A gente teve até casos de morte, né? Aquele cinegrafista lá da Band, não sei se você lembra, com aquele Sim, rojão. Salvador, né? Já faz, eu acho, não me recordo onde foi Rio de Janeiro, enfim. Mas já tem alguns anos, enfim. É uma atividade de risco, né, Marcelo? Tanto é que hoje não, já há alguns anos, o pessoal que sai para fazer esse tipo de manifestação já sai com capacete, proteção, enfim, diversos, colete à prova de bala. Já usei para o colete à prova de bala para fazer matérias policiais, às vezes de ir numa biqueira, né, como dizem, numa boca, enfim. E às vezes o policial orientava, ó, põe o colete aqui, aquele negócio pesado, danado. Mas graças a Deus nunca passei por situação assim de violência, não, felizmente. Uhum. Os colegas, por exemplo, do Rio de Janeiro, né, que cobrem aqueles tiroteios, aquelas subidas da polícia ali em morros, enfim. Mas às vezes a violência está mais próxima do que a gente acha, viu, Marcelo? Às vezes a violência nem vem nesse tipo de situação de crime, nada. Eu me lembro agora de uma colega nossa aí da Record, que ela foi fazer uma matéria de bairro, enfim, aí no entorno, não sei se foi no entorno, foi numa cidade satélite de Brasília, numa das cidades de Brasília, mas que chegou lá e por conta de alguma reclamação, alguma denúncia ali, de alguma bobagem, não era nada muito sério, acabou sendo agredida ali, jogaram pedra do carro, teve que sair às pressas de lá, corrida dentro do carro, e foram embora, enfim, esse tipo de situação, isso rolava sempre, né, de ameaça, repórter. Eu como editor, chefe, presenciei mais esse tipo de coisa em relação a repórteres meus do que como repórter na rua tivesse vivido esse tipo de experiência aí. Uhum. Assustador, né? É, é porque você está ali fazendo o seu trabalho, né? Quer dizer, e tem sempre não, mas tem gente que que não quer que a verdade seja dita, enfim, ou que aquela verdade não interessa, ou porque tem interesses diferentes daquilo que está sendo dito, né? Por aí. Não é fácil não. O trabalho de jornalista, de repórter na rua, é um trabalho complicado. No sol, na chuva, né? Às vezes tem coberturas longas que você tem que ficar ali, não pode sair enquanto não acabar aquele assunto, enfim. Ou então tem que esperar outro repórter vir te render. Enfim, o trabalho de repórter é um trabalho cansativo. Algumas situações até que eu acho, enfim, comentar com você, que eu acho lamentável às vezes, né? Enfim, às vezes, muito de protestos, né? Que eu já vi, por exemplo, às vezes, equipes de televisão
muito de televisão, né, enfim, da Globo, sendo hostilizadas por grupos políticos, tanto às vezes à esquerda, mais à esquerda, claro, extremo, né, da esquerda, quanto um extremo da direita, e aí vem aquela equipe e começa a xingar e agredir, fulano, é, Globo lixo, não sei o quê, ficam xingando, e não, aquelas pessoas porque não gostam da emissora, ou a posição, ou tem ressalvas à posição política da emissora, mas vão e agridem os profissionais, né, que são trabalhadores, como qualquer outro que estão ali, como quaisquer outros, né, que estão ali fazendo o seu trabalho, sejam eles da Globo, do SBT, da Record, de qualquer emissora, e eles não representam necessariamente, não pensam às vezes necessariamente do ponto de vista político do patrão, ou se pensam, mas não importa, eles estão ali fazendo trabalho e às vezes são agredidos, né, em manifestações, tanto de um lado quanto de um outro, né, de campos, sempre vale destacar extremos, né, enfim, de esquerda, direita, creio que não representa a maioria, né, das pessoas, mas é algo também lamentável, você não acha, assim, disso que acontece? A gente presencia muito isso. Sem dúvida. É, até bem pouco tempo, não tinha problema, as emissoras andavam com carros, com a marca, né, com a logotipagem toda, isso tinha problema. Muitas emissoras passaram, de alguns anos para cá, de 5 anos para cá, quando começou esse processo de radicalização, enfim, política e polarização, 5 anos para cá, vá lá. Muitas emissoras hoje não usam mais, o carro é todo branco, né? Às vezes não se usa, os câmeras não usam mais jaleco, por exemplo, aquele jaleco não, aquele colete, né, que tinha uma identificação, nem o microfone mais às vezes, quando é um momento de muita, se é uma manifestação, por exemplo, um protesto, se evita usar a canopla, né, como a gente diz, que é aquela identificação que vem no microfone ali, que identifica já de quem é, qual é a emissora, o repórter de onde é, enfim. E as emissoras passaram a fazer isso, a deixar de ter o carro padronizado, até para preservar, né, suas equipes, seus profissionais que estão ali, e que não tem nada a ver com isso, né, Marcelo? As pessoas precisam entender que as opiniões são uma coisa, né? A notícia é outra. A gente sabe que existe manipulação, óbvio que existe manipulação, né? Mas o profissional que está ali na rua, o repórter, não tem nada a ver com isso. Ele vai ali fazer o trabalho dele da melhor forma possível. Legal, sempre bom respeitar, né? Eu queria saber um pouco sobre o período que você passou fora, porque você foi para a Espanha, né? Isso ali, se eu não me engano, meados dos anos 2000 que você falou, e você fez um curso de comunicação digital, não é isso? Foi na Espanha. Você tem o quê? Uns 15 anos. Isso. Certo. E, quer dizer, naquela época as redes sociais ainda estavam engatinhando, né? O Facebook tinha surgido mais ou menos um pouco antes. É, Tinha acho que Orkut no Brasil, né? Tava, enfim. isso. E hoje as redes sociais são esse gigante, esse colosso. Inclusive, nós estamos agora aqui falando por meio de uma rede social. Eu queria saber, assim, um pouco da sua impressão, como é que foi esse curso naquela época e, enfim, o que você aprendeu e tal, e olhando hoje para o que as redes sociais se tornaram, que comparação você faz de hoje com aquela época? Cara, assim, em 2000, eu fui em 2004, né? E já em 2003 eu comecei a pesquisar a bolsa, não tinha dinheiro para ir, para me bancar, para ir para lá, para passar um ano, pagar bolsa, tudo isso, né? Então fui atrás, pagar estudo, moradia, tudo isso. Então fui atrás de uma bolsa, perdi alguns domingos procurando, pesquisando na internet, universidades, agências de cooperação, tem várias, uma delas é a que eu fui selecionado, que é a Agência Espanhola de Cooperação, mas tem da União Europeia, tem também, que eu me esqueço o nome agora, enfim, vários países têm que te propiciam isso. E me apliquei para a Bolsa,
né? Comecei a procurar universidades também, cursos tal, e fui selecionado. Aí, em 2000, inícios em 2004, não, foi final de 2003, eu fui selecionado tal, e já comecei a me programar, né, para ir em 2004, porque você faz isso sempre, essas bolsas quase sempre com um ano de antecedência, entre 6 meses a um ano, para poder, enfim, viabilizar, né, todo o processo. E, a princípio, eu iria para Madrid, né, eu tinha pesquisado um curso em Madrid e tal, era um master, tipo um mestrado, né, mas um mestrado profissional, não é um mestrado aquele que tem tese, enfim, né, de dissertação, etc. Mas era com a carga horária bastante grande, 500 a 700 horas, tal, na Universidade Complutense de Madrid. E eu fui, fiz a pré-inscrição, fui aprovado para a bolsa e fui para a Espanha. Vendi meu carro, fui um mês antes até do início do curso, que eu queria dar uma aperfeiçoada no espanhol, tal, e fui. E aí fiquei lá em Madrid e tal, e começou o processo, tinha uma pré-aprovação e eu fui para a universidade lá, e no final das contas eles não me aprovaram para esse curso. Avaliaram que o meu perfil não era muito perfil do curso, enfim, eu discordo, mas são águas passadas. E aí foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido, porque eu teria uma bolsa apenas de um master, que era esse de Madrid. Só que os cursos eles têm horários, prazos e datas muito definidas já, justamente porque eles recebem pessoas de outros países e que têm dificuldades, mudança, enfim, tudo isso. E eu, como eu fui, esse curso não me aprovaram, eu acabei ficando sem opção, porque todos os outros já estavam começando e não aceitavam mais, eu não conseguia me matricular, e aí recorri à agência de cooperação que me aprovou para a bolsa e falei, ó, a situação é essa, os caras lá da Complutense não me aceitaram, porque disseram que o meu perfil não se encaixa no tipo de curso deles, blá, 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 blá. Só que agora eu não estou encontrando mais um master no mesmo perfil que eu queria, com a mesma duração do curso, etc, etc. E aí ficou esse problema no ar, né? E a bolsa, muito corretamente, ela me mandou escolher uma especialização, né, que era um curso de menor duração, menor carga horária, e me deu a opção de, além dessa especialização, fazer também o master no ano seguinte, por conta dessa dificuldade que surgiu. Então, a males que vem para bem, né, Marcelo? É aquela história. Para mim foi um momento meio desesperador, quando a universidade, a primeira, disse que o perfil não se adaptava muito, enfim, não me aceitou, porque eu tinha pedido demissão do meu trabalho, tinha mudado de país, tinha investido tempo, dinheiro em tudo isso, e não podia ficar a ver navios, né? Mas a agência foi muito correta, ela disse, não, você não vai sair prejudicado, você faz essa especialização, já que existe a dificuldade de encontrar um master agora, né? Você faz essa especialização, que é um curso menor, e você tem, durante o curso de especialização, a oportunidade de procurar um master que te agrade. Né? Então, eles foram muito corretos, e em vez de um curso, de uma pós-graduação, eu acabei fazendo duas. Né? Então, foi muito legal isso. E aí mudou tudo, porque essa especialização era em Santiago de Compostela, que é uma cidade pequenina, com 100 mil habitantes, fantástica, né? Enfim, turística, que o mundo inteiro conhece, mas além de turística, também uma cidade universitária, né? Que tem uma universidade muito legal, um campus bacana, uma universidade secular, né? Que tem alguns séculos já de história. A cidade também é muito interessante. Eu fui para lá e fiquei lá 8 meses, né? Concluí o curso, e lá nesse curso me apresentaram para o tal do celular, que viria a surgir o smartphone depois. Óbvio que naquela época não tinha o smartphone, mas nas aulas a gente já aprendeu que o celular iria virar um computador de mão, né?
que ele iria crescer, ao contrário do que se pensava, né? E os mais novos vão lembrar que a gente tinha celular desse tamanho, assim, bem pequenininho, que era até difícil apertar a tecla, enfim. Ela tinha tecla, não era essa tecla de hoje de sensibilidade, né? Touch sensível ao toque, enfim. E eu me lembro de uma aula e o professor falou exatamente isso, ó. Daqui a 3 anos aí, mais ou menos, isso foi em 2004, início de 2005, não falou 3 anos, não. Ele falou, ó, daqui a pouquinho aí já estão mexendo com isso, e a gente vai ter um computador de mão, entendeu? E ele vai fazer tudo. E veio, não durou muito, estamos aqui, ó, falando. Bacana. E E isso foi muito legal. que mais que você viu nesse curso aí de interessante? E nesse curso já faz muito tempo, né, Marcela? Mas, basicamente, o curso chamava Especialização Comunicação Audiovisual na Era Digital. Então, ele passeava um pouquinho pela questão da imagem, como ela passaria a ser explorada dentro desse mundo digital, né, as novas tecnologias, etc. E eu me lembro claramente disso, assim. Confesso que eu não lembro de outros trechos curiosos assim do Uhum, curso, mas eu me lembro perfeitamente disso, desse professor falando dessa novidade, isso uhum, diria. uhum. Na sua opinião, o que que você achou em relação a essas transformações todas que ocorreram hoje, né? Que afetaram nossas vidas profundamente, mas muito de quem trabalha com a comunicação, né? A comunicação ficou mais interativa, né? Na sua opinião, qual que é o valor, assim, o grande valor dessas novas tecnologias, dessas redes sociais, do smartphone? Muita gente também critica, né, que se perde tempo às vezes com bobagem e tal, claro, né? Como qualquer coisa que é humana não é perfeita. Mas na sua visão, essa comunicação digital, esses meios digitais, o que que eles trouxeram de relevante para a comunicação? Tem muita coisa boa, né, Marcelo? Eu não sou dessa linha que surgiu uma nova mídia, ela é ruim, vai destruir as outras. Por exemplo, quando surgiu o cinema, ficava se falando que o teatro ia acabar, quando surgiu a TV, ficava se falando que o cinema iria acabar, e não foi nada disso, né? O rádio continua aí, a TV continua aí, o cinema continua aí, a internet está aí. São veículos que cada um atua, está na sua área ali, né? Facilitou muito a vida, né, Marcelo? Para nós jornalistas, a internet é uma na roda. Eu ainda peguei o começo, ainda peguei ilha de edição, por exemplo, linear, né? Você não tinha. Você começava a editar, não dava para voltar, né? Você tinha que ir dali para frente, né? E-mail, mensagem. Hoje em dia na rádio a gente entrevista pelo WhatsApp, né? A gente manda uma pergunta, pode ser por áudio ou escrita, o entrevistado responde por áudio de WhatsApp. A gente só converte o áudio ali e usa. Nossa, isso facilita demais, além da qualidade do áudio que chega limpo, né? E o rádio ele já tinha essa facilidade por conta do telefone, né? Quer dizer, a TV você precisa ir lá no lugar se você quer ter a imagem, né? Aquilo que a gente estava falando agora há pouco. Já o rádio não, ele tem essa facilidade, né? A comunicação à distância, ela trouxe essa possibilidade para o rádio. Primeiro com o telefone fixo, já era uma facilidade, depois com o celular, que abriu um leque aí de opções para o rádio, né? Se fala de qualquer lugar do mundo, a qualquer hora, enfim. E hoje tem outras tecnologias aí, tem alguns aplicativos, programas de áudio, por exemplo, Timeline, que é praticamente uma mini estaçãozinha de rádio, um áudio perfeito, que se você tiver com uma conexão boa, ninguém diz que a pessoa não está no estúdio, sabe? Então, tem muita qualidade, tem muita opção hoje. As TVs também estão passando por esse processo de avanço. Antes você precisava de um link, né? Era um caminhão
com uma antena em cima para fazer uma transmissão ao vivo. Dentro desse caminhão você tinha praticamente um switcher, né? Uma sala de comando ali, 2, 3 profissionais. Aquilo tinha que ir para o satélite, voltava no satélite. Hoje em dia está tudo mais fácil. Hoje em dia você tem um chipzinho de celular, você pluga na câmera, já vai para o 4G direto, tudo via internet, você faz a entrada ao vivo pela internet para a TV. Lógico que dependendo do lugar ainda, acredito que quando o 5G chegar, vai melhorar muito isso. Há alguns lugares ainda a conexão para a TV, por conta da imagem, né, de ser um dado muito grande, né, a imagem carrega muita informação. Às vezes, em alguns lugares, ainda cai essas conexões ao vivo, mas, de forma geral, as TVs aqui em Londrina, por exemplo, todas usam esse processo aí. Era aquele Multilink, né? Quando eu estava na Record, aí em Brasília, também tinha esse Multilink, que era uma mochilinha. Você carregava nas costas, tinha uma antena. Hoje nem tem mais isso de antena, não. Como se fosse um pendrive que você põe atrás da câmera e aquilo ali chega o sinal. Então, facilitou tudo muito, né, Marcelo? As redes sociais, as mídias digitais, a internet. Para nós jornalistas, hoje em dia é fundamental, né? Não consigo ver o jornalismo sem internet. Maravilha. E você depois Você fez um curso também de documentário, não é isso? Como é que foi essa experiência? Aí depois de Santiago de Compostela, né? Que foi uma experiência também culturalmente muito legal, porque meu avô, Santiago de Compostela, fica na Galícia, né? Que é uma região no norte da Espanha, ali na fronteira com Portugal, perto do Porto, né? A cidade mais conhecida, grande ali do Porto, que fica pertinho ali, 2 horinhas de carro, você sai do Porto, vai para Vigo, por exemplo, que é uma das maiores cidades da Galícia. Meu avô era de lá, então foi uma experiência também bem legal, que eu vivi um pouco isso de estar mais perto ali, conheci o lugar de onde ele era, enfim, onde ele nasceu, tudo isso. E de lá, aí eu já fui para Barcelona fazer o master que a agência de cooperação tinha autorizado, né? Que aí eu já passei os meses do curso em Santiago procurando, e aí encontrei esse master em documentário, o nome era Master em Documentário Criativo, lá na Universidade Autônoma de Barcelona, né? Que é uma das 2 ou 3 principais de lá, né? E esse master foi muito legal porque conheci a minha esposa, Barcelona é uma cidade fantástica também, fiz amigos até hoje, né, que estão aí, e não conseguia, a realidade às vezes ela te engole, Marcelo, na volta ao Brasil, como eu gostaria de ter encaminhado a carreira um pouco para esse lado do documentário. Houve algumas tentativas, mas como eu disse, a realidade te engole. Voltei e aí já consegui um trabalho no jornalismo e a coisa foi crescendo, enfim. Mas quem sabe, né? Quem Uhum. sabe? Você ainda passou um tempo em Londres também, né? Sim, aí depois de Barcelona, aí eu já estava com a minha esposa, namorando na época, tal, né? Obviamente viajamos também um pouquinho ali pela Europa para conhecer um pouco e aí já fomos para Barcelona, já aí sem a bolsa, né? A ideia minha era um pouco melhorar o inglês, aperfeiçoar um pouquinho o inglês, né? E eu tinha um primo que morava lá, tenho ainda primos que moram lá, e aí eu bati um papo com minha esposa, a gente na época, depois de 2 anos de Espanha, a gente não estava ainda na vontade de voltar para o Brasil, e fomos para Londres, fizemos meio que uma república lá, tinha um primo meu com a esposa, com a filhinha, mais outro primo meu, a gente alugou uma casa, morávamos todos juntos, enfim. E lá foi mais aperfeiçoar inglês, fiz um curso na área de edição de vídeo também, lá no College de Londres,
E foi uma experiência fantástica também, porque Londres é uma cidade também fantástica, né? Tem um clima que não é como o de Barcelona, que é um clima mais soleado, com mais sol, e enfim. Londres é isso que todo mundo conhece aí, de mais nublado e tal, mas é uma cidade fantástica, que tem de tudo, cosmopolita, né? E o inglês é muito coerente, né, com as palavras, o que ele diz está dito, não precisa muita lei, muita constituição, sabe? Tem muito aqui, ó. Uhum. Então isso foi bom porque mostrou outro lado europeu também, né? Totalmente diferente da Espanha, né? Que é outra cultura, mais latina, que é mais parecido com a gente aqui, apesar das diferenças, claro, né? Por estar na Europa, pelo dinheiro, enfim, pela organização também, que com a União Europeia a Espanha avançou muito, né? Muito dinheiro entrou, enfim. E é isso, Marcelo. Acho que Londres no conjunto da obra foi isso aí. A experiência na Europa foi muito legal. E E aí você mudou a minha vida, né? voltou para o Brasil, resolveu voltar. Aí ficamos 2 anos em Londres, mas chegou uma hora que deu vontade de voltar, né? E a minha cidade na época era Brasília, né? Quer dizer, eu saí do Brasil, de Brasília, então as minhas referências profissionais estavam todas em Brasília, e enfim. E a primeira opção foi voltar para Brasília, e foi o que a gente fez, já aí casado. Casamos em Londres, depois fomos tomar uma cerveja, uma pint no pub, Beleza, e hein? várias, né? Mas enfim, casamento não é todo dia, né, Marcelo? E, e voltamos para Brasília. Isso foi em final de 2008, novembro de 2008. E aí tiramos um mês de férias e aí eu fui para Brasília e já praticamente um mês depois surgiu uma proposta da Record. Já comecei a trabalhar lá imediatamente e tal. Primeiro, como você disse, como editor de texto do jornalismo local, né, do noticiário local ali, porque a emissora é dividida um pouco entre jornalismo local e jornalismo nacional, até pela característica de Brasília, né, de produzir muito jornalismo para o país, né, por ser a capital, enfim. E depois de editor de texto, aí eu fui para o Nacional, para o Jornal da Record, e depois fui para o Fala Brasil, que é o jornal matutino, né? Até hoje existe, os dois telejornais existem, como editor de texto dos dois, também foi uma experiência bem legal, me acrescentou, porque convivi com repórteres mais experientes, né? Era um desafio maior também, porque o nível de exigência era maior, né? Óbvio, porque você tá falando para todo o país, enfim, e a preocupação tem que ser mais cuidadosa, não tem erro. Não que você não faça para o jornalismo local bem feito, não é nada disso. Mas, enfim. E depois do Jornal da Record Fala Brasil, aí eu fui convidado para ser editor-chefe do jornal do DF Record. Voltei para o jornalismo local, né? Mas aí já como editor-chefe, o Braga tinha acabado de chegar na emissora, o Luiz Carlos Braga tinha acabado de chegar na emissora nessa época, tinha saído da Rede Globo aí de Brasília, né? Então era um profissional com muita experiência, uma cara conhecida aí em Brasília, no Brasil inteiro, porque ele também foi do Brasil, etc. E foi também uma experiência fantástica, cansativa. Quem fecha um jornal sabe a loucura que é alguns dias, né? É um trabalho estafante, que a pessoa tem que ter uma cabeça boa para não deixar que aquilo contamine o teu dia a dia. Tem que separar muito bem trabalho de casa, né? Porque realmente é puxado. Fechar um jornal, um telejornal, é bem puxado. E aí, depois do DF Record, foram
3 anos na chefia do DF Record, junto com o Braga, dividindo a chefia. Ele apresentava também, era editor-chefe, e uma equipe maravilhosa, Camila Taveira, que até hoje está lá na Record, foi editora executiva minha, hoje continua na emissora como editora também, chefe. Enfim, fiz muitos amigos aí em Brasília, Marcelo. Na Record tenho amigos até hoje aí, pessoas que acompanham no Facebook, tudo isso. E aí depois do DF Record, da chefia do DF Record, aí a emissora criou o Balanço Geral DF, né, que é uma marca nacional. Já tinha o Balanço Geral DF meio-dia, e a emissora criou o Balanço Geral DF Manhã, que era o jornal que abria a grade da emissora, né? Às 6h30 da manhã. Então você imagina aí que de repente minha vida virou do avesso, né? Eu trabalhava, entrava à tarde na emissora, 1 da tarde, fechava o jornal, que ia ao ar 7h30 da noite, por aí mais ou menos, com algumas mudanças em alguns momentos. Mas chegava em casa 9 da noite. De repente mudou tudo. Eu acordava às 3 da manhã para entrar às 4, para botar o jornal no ar às 6h30. Né? Era um jornal mais enxuto, mais curto, mas que tinha uma árdua missão de abrir a grade da emissora e levantar a audiência. Né? Quem trabalha com TV sabe disso, que o primeiro programa da manhã, tem algumas emissoras que ainda não fazem programação 24 horas, algumas fazem, enfim, tem algumas que têm programação de igrejas durante a madrugada, e que a programação normal mesmo começa às vezes no início da manhã. E é uma tarefa árdua, porque muitas vezes a gente pegava no traço, né, como a gente diz, a gente tinha o Ibope minuto a minuto, né, dentro do switcher lá, da sala de comando do telejornal, que é outra loucura também, né? O tal do Ibope minuto a minuto é insano, vamos dizer. Uhum. E a gente acompanhava ali e pegava no traço, programa de manhã, e tinha que ir levantando para o próximo programa, pegar melhorzinho a audiência e seguir o barco, né? Mas era uma tarefa árdua. E esse lance do Ibope minuto a minuto, da audiência minuto a minuto, né? É muito louco, porque muda tudo. O jornal começa de um jeito, você está com a paginação dele ali de um jeito, e às vezes muda tudo, porque a audiência subiu, e aí você, óbvio, todo mundo quer garantir a audiência na TV, né? Então, estica o primeiro bloco, diminui o segundo, ou isso está fraco, vamos direto, vamos chamar o break, vamos para o intervalo, e aí cresce o segundo bloco, muda a ordem, muda tudo. Ou às vezes vem uma notícia de última hora, muda tudo de novo. Enfim, televisão é muito dinâmica, muito loucura. Muita pressão, né? Muita pressão. Se a pessoa não tiver foco, cabeça boa, fica doido, Marcelo. De pressão Ibope minuto a minuto, né? Rapaz, a sua vida vira meio que segundos. Você passa a contar as coisas em segundos, sabe? Isso é muito, às vezes é forte. Você tem que se ligar um pouco, porque gera uma certa ansiedade, né? Se a pessoa não... Tipo, o jornal entra no ar naquela hora. Não tem negócio, atrasa um pouquinho, não está pronto isso. Não tem isso. Uhum. Né? É agora. Vamos lá. Não é isso, tem que ter uma cabeça boa. Aí você ficou na Record e tal, depois mudou para Londrina e em Londrina você entrou para a CBN, Isso. né? Aí, quando foi em 2014, começou a patroa com a história da gente vir para cá, para Londrina e tal. Eu simpatizava com a ideia também. E a gente começou a se programar para isso tal. E aí, em dezembro de 2014, ela veio para cá, trouxe um currículo, começou a distribuir o currículo e rolou uma proposta para ela aqui. E aí eu falei, opa, então já deu a primeira deixa aí, de repente a hora é essa aqui agora, tal. Tinha um apartamento vago aqui de um parente dela, ela conseguiu esse emprego, eu falei, opa, de repente a hora é agora. E aí fui para a emissora, para a Record, e conversei a história, tudo se ajeitou,
acabei saindo da Record, vim para cá, para Londrina. A gente só não imaginava que seriam anos tão difíceis, né? Principalmente 2015, 2016. Enfim, por conta de tudo que a gente já sabe, né? Impeachment, crise econômica, tudo que veio, crise que não acabou até hoje, que já emendou com a pandemia. Enfim, fiquei desempregado aqui um ano mais ou menos, né? Não foi fácil. O dinheirinho junto da rescisão ajudou, mas foi complicado, né? Além do fato da cidade ser uma cidade menor, né? Obviamente com menos opções na área de jornalismo do que Brasília, por exemplo, claro. Foram anos complicados, mas, graças a Deus, em 2016 surgiu a proposta da CBN, a gente começou, estamos lá até hoje. Reportagem, apresentação de programas também aos sábados que a gente tem. Estou apresentando também um programa diário às 4 da tarde, né? Todos os dias, de 4 às 5 da tarde, que é um programa local com as notícias da cidade, um pouco de política, um pouco de tudo. Agora, principalmente política, por conta das eleições aí, que aqui já terminaram no primeiro turno, mas foi uma outra experiência também de viver essa cobertura jornalística que aqui as relações são diferentes, né, Marcelo, um pouco. Tipo assim, é uma cidade menor, eu tenho contato, telefone de promotores, juízes, vereadores, coisa que em Brasília é muito difícil, tudo passa por assessoria de comunicação, né? Aqui nem sempre, né? Às vezes o contato é mais próximo, por conta disso, da cidade ser um pouco menor, enfim. Isso ajuda muito. Vivi essa experiência de uma cobertura de eleição local, municipal, que eu nunca tinha vivido. Aqui já foram 2 eleições municipais, lá no finalzinho de 2016, 2018 e agora 2020. E foi muito interessante também. Vem sendo um reaprendizado, né? Aquilo que eu te falei de trocar o chip para reportagem. Lógico que a gente da área já há alguns anos tem um domínio um pouco de tudo, mas tem que trocar o chip, né? O que é preciso ter como repórter na rua, né? E trocar o chip de editor para repórter de novo. Mas foi tranquilo. Tem a questão do texto que muda também, né? Que a gente já comentou aí rapidamente no início do live, enfim. Tem que cuidar mais da voz, né? Que agora eu uso ela praticamente a tarde inteira, né? Se eu uso muito de manhã, quando chega à tarde, ela sente, como agora já está começando a sentir. Uhum. E é isso, a gente está fazendo isso, reportagem, um programa diário, CBN Londrina, segunda edição. Né? A gente tem o CBN Londrina, primeira edição, que é pela manhã, de 9 a meio-dia, que apresenta uma colega nossa, Cláudia Lima, que é daqui. Eu apresento esse de 4 às 5 da tarde. Até pouco tempo atrás, poucos meses atrás, estava apenas na reportagem, agora surgiu essa oportunidade e eu estou na apresentação. Durante as eleições também a gente ancorou do estúdio com alguns convidados, enfim, debates, a cobertura começou às 6 da manhã, foi até às 9 da noite, né? Só acabou quando saiu o resultado. Também conhecendo pessoas novas, enfim, reaprendendo um pouquinho a profissão. Legal. Só uma curiosidade, sua esposa é jornalista também? Também. Ah. Também. Ela atua em TV também, ela trabalha na afiliada da Band aqui, né? Na TV Tarobá, que é o nome da emissora aqui, que é afiliada da Bandeirantes. E já, né, desde a época que a gente veio para cá, foi esse primeiro trabalho dela que ela conseguiu aqui, está lá até hoje. Começou como repórter também, e hoje ela coordena um jornal matinal da emissora, que vai ao ar das 7 às 8 da manhã. Uhum. Então, um pouquinho, esses jornais tradicionais que abrem o dia, né? Um pouquinho de notícia de tudo,
da cidade, da região. É uma emissora com muito foco no jornalismo local, né? Muito foco no jornalismo da cidade. Como chama a sua esposa? Larissa Trevisan. Legal. Fazer o registro aí. Tá certo, Tá Marcos. feito. Estamos chegando aí, chegamos nesse exato segundo agora, 70 minutos de live aí. 70 minutos conversando aí Nossa, meu pai. sobre o seu trabalho, a sua trajetória aí no rádio, na TV, na Nossa, assessoria de imprensa. tô rápido, hein, Marcelo? É, o tempo voa, né? O tempo não Bem que você para. falou, Já não dizia o... diria Cazuza. É. Marcos, eu queria então te agradecer imensamente, encerrar aqui, porque eu sei que você precisa da sua voz, dar uma descansada agora, né? 70 minutos falando, fora o que você já trabalhou hoje. Mas eu queria te agradecer imensamente aí por você ter participado hoje dessa live para falar do seu trabalho aí, como eu disse, no rádio, na televisão, na assessoria de imprensa, principalmente rádio e TV, falando como é que funciona, o que é que precisa para ter uma boa reportagem de rádio, de TV, como é que é a rotina, como é que é o mecanismo. Isso aí é o quê? CBN. Aparece invertido, né? Quando você mostra no Instagram, ele inverte, mas deu para ver que é a logo da CBN. Central Brasileira de A canequinha Notícias. bonita aqui, ó. Bacana, legal essa canequinha da CBN, valeu, Graça, obrigado aí, tá parabenizando pela live. Tamo junto, Então, Marcelo. queria te agradecer, cara, muito obrigado por você ter estado aqui hoje e te desejar sucesso aí com o seu trabalho, que continue rendendo muitos e muitos frutos por muitos anos, que você é um cara que é um excelente profissional, parabéns e muito obrigado aí. Tamo junto. Agradecer também ao pessoal aí que acompanhou, né? Principalmente os amigos aí e tal, o pessoal que acompanhou. Obrigado pela presença até agora aí. Foi um prazer, cara. Passou rapidão. E quando tiver por aí, eu vou te procurar pra gente se falar. Beleza. E só para dar um toque, essa live ela vai ficar salva aqui no meu perfil aqui do Instagram, depois vai para o YouTube também, compartilhar nas redes sociais. Depois eu vou até te mandar, você me passa seu e-mail que eu te mando o vídeo e para você ter também, compartilhar. E aí quem não viu se quiser indicar, as pessoas podem assistir. Muita gente que às vezes não pode assistir na hora porque ela está fazendo alguma coisa e tal, assiste depois, indicar para outras pessoas. Quem viu só um pedaço, pegou o final, pode assistir toda. Pode rever quem quiser, tá certo? Vai ficar salva aí essa live. Bacana, Marcelão. Marcos Garrido, muito obrigado. Uma boa noite para você, sucesso e bom trabalho aí na CBN de Londrina, Valeu, Paraná. querido. Fica Valeu, com cara. Deus. Forte abraço. Você também. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, galera. Obrigado a todos e todas. Valeu, tchau. Obrigado, pessoal.